Olá, sejam bem-vindos ao Banca Virtual. Eu sou o professor Luiz Eguê e vamos falar de flexão em vigas. Nessa figura nós temos uma viga com uma seção transversal, como vocês podem ver, uma seção transversal em T, onde eu tenho essas dimensões, 90 milímetros, 20 milímetros, 40 milímetros e 30 milímetros. E podemos ver, de acordo com a figura, que nós temos aqui essa viga com essa seção em T, onde essa viga se encontra engastada nessa superfície, e ela está sofrendo exatamente nessa região um momento de 3 kN. Então o que é que diz o texto? Uma peça de máquina feita de ferro fundido está submetida ao momento fleitor de 3 kN, conforme mostra a figura. Sabendo o que é o molde de elasticidade do ferro fundido, então esse valor aqui representa o molde de elasticidade do ferro fundido, igual a 165 gigapascal, e desprezando os efeitos dos adoçamentos, determine as tensões de tração e compressão máxima na peça fundida. Então nós vamos observar que nessa situação nós temos essa seção transversal. Para essa seção transversal, é importante nós estabelecermos de imediato o que nós chamamos da posição do eixo neutro, ou seja, aquele eixo no qual os pontos que estão sobre esse eixo possuem tensão igual a zero. Então, quando verificamos uma peça como essa, podemos dizer que o centroide ele deve estar localizado exatamente nessa região. Se o centroide está localizado nessa região, é importante então verificar que é nessa região que está localizado o chamado EN, ou seja, o chamado eixo neutro. Mas eu preciso, é importante então estabelecer em relação a esse referencial, olha, em relação a esse referencial, qual a posição do centroide, ou seja, qual exatamente essa cota que nós precisamos ter, que é a cota do nosso centroide. Vamos lembrar então um pouco de mecânica dos sólidos? Nós verificamos que quando temos uma área e essa área é uma área composta, nós podemos estabelecer que a posição do centroide ele corresponde exatamente ao somatório de A' vezes Y' sobre o somatório de Q das áreas. Então, para essa situação, nós vamos pegar essa área, que nós podemos simplesmente dividir essa área em duas áreas, mostrando que essa área composta que nós temos, nós vamos então dividir essa área em duas áreas. Eu vou chamar essa área inicial da nossa área 1 e essa área da nossa área 2. E dessa forma, a nossa equação para calcular a posição do centroide será dada como sendo posição y do centroide vai corresponder a área 1 vezes I de 1 mais a área 2 vezes I de 2 dividido por quem? Pela área 1 mais a área 2. Lembrando que I de 1 e I de 2 é exatamente a posição ou a coordenada do y do centroide, tanto da área 1 como da área 2. Então nós podemos dizer que para a área 1, então vamos verificar, para a área 1, essa é o seu centroide. Eu posso dizer que para a área 2, essa posição é o seu centroide. Então, se eu tomo como referencial esse eixo, então, se esse eixo é o meu referencial, então eu posso aqui com você dizer que essa distância que eu tenho, olha bem, por favor, que é o que eu vou chamar de quem? De Y1, a posição Y do centroide de 1 será quanto? Vamos ver? 40 mais metade de 20, que dá 10. Então essa posição aqui, ó, vai ser exatamente quanto? 50 milímetros. Muito bem, é importante verificar, não podemos deixar de perceber essas cotas. Podemos dizer que o centroide da área 2 é esse ponto, então se eu pego essa distância, nós vamos observar que essa distância que nós temos para esse centroide será dado por quanto? Vamos ver, metade de 40, então eu vou ter aqui o valor
de 20 milímetros. Então, para essa análise, eu posso afirmar para vocês que o valor de y de 2 está verificado, é igual a 20 milímetros, e o valor de y de 1 está verificado, é exatamente igual a 50 milímetros. Então, eu posso chegar agora, diante desses resultados, estabelecer exatamente a posição do nosso centroide. Então, vamos realizar essas contas e dizer, primeiro, área 1. A área de 1 será 90 vezes 20, vezes a posição de y de 1, que vai ser 50, mais a área de 2, 30 vezes 40, 30 vezes 40, vezes a posição de y de 2, que vai ser 20, dividido pelo somatório das áreas, que corresponde a 90 vezes 20, mais 40 vezes 30. Com isso, nós chegamos à conclusão que essa posição do centroide ela vai ser exatamente igual a 38 milímetros. Então, o que é que nós podemos verificar em cima dessa área da seção? Que o nosso eixo neutro ele se encontra exatamente a 38 milímetros desse referencial. E essa cota ela é muito importante porque é em cima dessa cota que nós vamos poder estabelecer qual é o ponto no qual nós temos a maior tensão trativa, a maior tensão compressiva e também poder calcular o chamado momento de inércia da seção transversal da viga. Então, verificamos nessa figura que a posição do eixo neutro ela foi estabelecida. Ou seja, verificamos então que o nosso eixo neutro, que está localizado exatamente nessa posição, então, ó, aqui está o nosso eixo neutro, ele tem para esse referencial, eu posso afirmar que essa cota foi determinada e achamos o valor para essa cota de 38 milímetros. Então, agora que eu tenho exatamente essa cota, eu posso então estabelecer o que eu preciso. Ou seja, eu posso verificar o quê? Vamos ver a figura como ela é interessante? Olha só, a figura está mostrando um momento de 3 kN. 3 kN, onde verificamos que o momento ele está nesse sentido. Então, se o momento está nesse sentido, isso representa um momento negativo. Se isso representa um momento negativo, então nós podemos ver que a tendência dessa estrutura é sofrer uma flexão com a concavidade voltada para baixo, pois eu tenho, mais uma vez, a ideia de que esse momento é negativo. Então, se a concavidade está voltada para baixo, eu vou verificar que esse ponto, que é o ponto que se encontra mais distante do eixo neutro e que está na parte superior da nossa seção, ele vai estar sujeito, então, olha só, agora a uma tensão trativa. Ao passo que esse ponto que eu tenho aqui, que é o ponto que está mais distante do eixo neutro na parte inferior da seção transversal, ele vai estar, então, sujeito ao que nós chamamos de uma tensão compressiva. Então, é muito importante nós termos a noção do que está acontecendo na viga, ou seja, do momento que está agindo na viga e verificar o sentido desse momento, se o momento ele é positivo ou negativo, para assim podermos estabelecer onde a tensão máxima é trativa, onde a tensão máxima é compressiva. Então, nesse ponto, temos uma tensão trativa máxima, nesse ponto abaixo temos uma tensão compressiva máxima. Então agora eu posso com toda certeza fazer então o uso da nossa equação para cálculo da tensão. Vamos lembrar? Então vamos dizer que a tensão de flexão ela pode ser calculada como sendo menos o valor do momento vezes y em função de quem? Do momento de inércia. Então lembrando
que essa é a nossa equação para o cálculo de quem? Da nossa tensão. Muito bem, mas só que eu tenho como dado que o nosso momento é um momento igual a menos, olha só, vou botar aqui o sinal, menos 3 kNm, muito bem. E agora eu posso dizer que o valor de y, vamos chamar esse ponto aqui, vai me dar licença, eu vou chamar esse ponto aqui de A e vou chamar esse ponto aqui de B. Então eu vou chegar para você e dizer o quê? Qual a coordenada do y de A em relação ao nosso eixo neutro? Então eu vou dizer o quê? Se aqui eu tenho 38, aqui eu tenho 40, aqui eu tenho 20, então 40 mais 20, eu vou dizer que eu tenho quanto? 60. Então se eu tenho 60, que é a altura total, vamos ver, a altura total da minha seção, e aqui é 38, então a distância de A até o eixo neutro vai ser exatamente igual a quanto, pessoal? Simplesmente o valor de 22 milímetros. Muito bem. E agora eu posso verificar com muita facilidade que a posição y de B, quem é a posição y de B? É a posição do nosso eixo neutro até o ponto B. Essa distância aqui eu já tenho, essa cota aqui dá para ver exatamente que é igual a quanto, amigos? 38 milímetros. Ótimo. Então aí nós já temos, olha bem, o valor do momento estabelecido, já temos as cotas de y de A e y de B. Para definirmos então a tensão trativa máxima e a tensão compressiva máxima, só nos resta algo, calcular o momento de inércia. Agora vamos verificar que para calcular o momento de inércia, eu vou fazer uso no cálculo, então eu vou colocar, ó, para fazer uso do cálculo do momento de inércia, eu vou precisar exatamente de algo muito importante. Eu vou precisar, juntamente com vocês, certo, estabelecer o que nós chamamos, ó, teorema dos eixos paralelos. O teorema dos eixos paralelos é um teorema muito importante, pois nesse caso nós estamos vendo que o eixo neutro ele não está passando pelo centroide da área 1 e da área 2. Então eu vou simplesmente verificar aqui o teorema dos eixos paralelos. Lembra o que é que ele diz? O teorema dos eixos paralelos, ele diz que o momento de inércia ele é igual ao momento de inércia em relação ao eixo do centroide mais a área da seção vezes a distância d ao quadrado. Olha só, por favor, isso é muito importante. Quem é essa distância d aqui? Essa distância d, ela vai ser sempre a distância do centroide da área até o eixo neutro. Então, eu vou fazer aqui para vocês algo interessante. Eu vou mostrar aqui para vocês o quê? Que nessa situação, eu aqui, ó, vou pegar essa área composta e vou separar, como eu fiz anteriormente, de duas áreas. Eu vou dizer que essa é a nossa área 1 e aqui é a nossa área 2. Eu posso dizer que esse ponto, que eu vou colocar aqui em verde, ó, ele representa exatamente o que? O centroide da área 1. E eu preciso dessa cota, essa distância entre o centroide da área 1 e ó, o nosso eixo neutro. Isso aqui vai ser o valor de D para a nossa área 1. Então eu posso chegar para você agora e estabelecer exatamente, certo, o que nós chamamos o nosso D para a área 1. Eu posso dizer que essa distância aqui é muito fácil da gente verificar, perfeito? Porque ó, eu sei que aqui é 38, eu sei que aqui é 20, então eu posso verificar que essa distância que nós temos aqui vai ser uma distância D igual a quanto? A 12 milímetros. Perfeito aí? Então, essa é a nossa distância que nós temos aqui. Eu posso verificar que o D para a área 2, eu vou estabelecer esse ponto aqui como sendo exatamente o centroide dessa área 2 que tem a altura de 40. Então, se ele tem a altura de 40, eu posso dizer que essa distância que eu vou ter do eixo neutro até a posição do meu centroide, essa distância D aqui, vai ser muito fácil de ser verificada, concorda comigo? Aí você diz assim, mas Luiz, como fácil? Sim,
Eu sei que essa distância aqui, se toda essa distância é 40, essa distância aqui, amigo, ela é igual a quanto? A 20. Se essa distância é igual a 20 milímetros, então, se aqui é 20, para completar o total que é 38, então essa distância que você tem aqui vai ser uma distância D simplesmente igual a 18 milímetros. E dessa forma, eu estabeleci a distância D1 para a área 1 e a distância D2 para a área 2. E agora eu posso com vocês estabelecer, calcular o que nós precisamos, o que é o momento de inércia da minha área de seção. Então eu vou chegar para vocês e dizer que o momento de inércia para a área de minha seção, ele vai ser dado como o momento de inércia de minha área é o momento de inércia da área 1, mas o momento de inércia de quem? Da área 2. Muito bem. Então, eu posso chegar para vocês e afirmar quem é o momento de inércia da área 1. Vai ser B1 vezes H1 ao cubo sobre 12, mais B1 vezes H1 vezes D1 ao quadrado. Perfeito? Então, dessa forma aqui, vai ficar muito fácil nós estabelecermos esse valor. A mesma coisa, eu posso dizer o quê? Que para a área 2, eu posso dizer que y de 2 será B2 vezes H de 2 ao cubo sobre 12, mais B2, H de 2, vezes a distância D2 ao quadrado. Então, amigos, fazendo esses cálculos, que são cálculos importantíssimos, eu posso chegar para você e simplesmente verificar que nessa situação que nós temos aí, se torna fácil você entender como eu posso calcular esse momento de inércia. Então, vamos dizer que o momento de inércia de 1 vai ser, substituindo os nossos valores, eu vou ter a nossa base, que é exatamente 90, a nossa altura, que é 20. Então, eu tenho base 90 vezes 20 ao cubo sobre 12, mais 90 vezes 20 vezes 12 ao quadrado. Eu posso dizer que o momento de inércia de 2 vai ser quem? Que vai ser o momento de inércia de 2. O momento de inércia de 2 vai ser a base 30, altura 40. Então, 30 vezes 40 ao cubo sobre 12, mais 30, 40 vezes D2, que é 18 ao quadrado. Dessa forma, fazendo essas contas, eu vou chegar exatamente, olha que coisa interessante, ao momento de inércia, exatamente igual a, então, nosso momento de inércia I, ele vai ser a soma de I de 1 mais I de 2, vai dar 868 vezes 10 elevado a menos 9 m à quarta. Então, o que é que nós estamos verificando? O que nós estamos verificando? Nós estamos verificando, nesse cálculo, que simplesmente determinamos o momento que age na viga, determinamos a posição do ponto A, a posição do ponto B e o nosso momento de inércia. Então, agora, nós podemos fazer uso direto da nossa equação e assim estabelecer o que se pede, a tensão trativa máxima e a tensão compressiva máxima. Então, podemos dizer, se eu quero a tensão nesse ponto, que é o ponto A, pois eu sei que, aqui eu tenho o nosso eixo neutro, e se eu quero determinar a tensão nesse ponto, que é o nosso ponto B, eu vou então dizer, mais uma vez, que no ponto A, eu vou ter a tensão trativa máxima, e no ponto B, eu vou ter a tensão compressiva máxima.
Então, agora fazendo uso da equação que nos diz que a tensão vai ser igual a menos o momento de flexão de Y pelo momento de inércia. Então agora nós podemos entender que todo esse cálculo que foi feito foi exatamente para que a gente tivesse a condição de estabelecer o que nós chamamos de quê? Da tensão. Então, vamos, olha, verificamos que a posição de Y de A, a posição do ponto A, foi uma posição igual a 22 milímetros. Verificamos que a posição do ponto B foi uma posição exatamente igual a quanto? A 38 milímetros. Então, em cima dessa ideia, é o momento negativo de menos newton-metros. Vamos lembrar o quê? Que aqui esse valor que eu tenho é o valor absoluto, mas você está vendo ó, o sentido do momento. Se o sentido do momento é estabelecido nesse sentido, se você faz a regra da mão direita, você vai ver que esse momento ele é negativo. Então eu tenho menos 3K, que multiplica Y de A, que vai ser transformando para metro 22 vezes 10 a menos 3, dividido exatamente pelo valor que eu tenho do nosso momento de inércia, que dá 868 vezes 10 elevado a menos 9. E dessa forma, eu chego à conclusão de que essa tensão que eu tenho para A é uma tensão de 76 megapascal. E olha só, por favor, eu quero dizer para vocês que essa tensão é uma tensão positiva, configurando assim a ideia de que o que eu tenho em A é uma tensão trativa e no ponto A essa tensão trativa é uma tensão trativa máxima. Eu posso agora estabelecer que a tensão no ponto B vai ser igual a menos, olha só, o meu momento, que vai ser um momento igual a quanto? Vai ser um momento igual a menos 3K. Eu posso dizer, agora você tem que ter uma atenção a alguns detalhezinhos matemáticos, porque eu estou vendo que o ponto B é um ponto que está abaixo do eixo, então não esqueça, por favor, disso. Se o ponto B está abaixo do eixo, essa cota do ponto B em relação ao eixo, eu vou considerar ela negativa. Então, na verdade, esse sinal que eu vou colocar aqui, eu até vou dar uma ênfase a ele, ou colocar ele com esse menos, certo? Na cor vermelha, é para você verificar que o ponto B ele se encontra abaixo do eixo. Então, 38 vezes 10 a menos 3, dividido por 8, 68 vezes 10 a menos 9. Isto aqui me dá exatamente uma tensão, que é a tensão de B. E nesse caso, eu posso verificar que ao realizar essas contas, eu vou encontrar para B uma tensão de menos 131,3 MPa, justificando e deixando claro para você a ideia que eu tenho uma tensão em B, onde essa tensão em B que nós encontramos, ela é uma tensão negativa, logo ela é uma tensão máxima compressiva para esse ponto B. Então, finalizando e discutindo a questão, nós temos uma viga com uma seção T, que ficou sujeita a um momento de 3 kN nesse sentido, por isso nós consideramos um momento negativo, e em cima desse momento foi possível estabelecer as tensões máxima, trativa e compressiva para a seção transversal da viga. E obtivemos que a tensão trativa máxima no ponto A foi de 76 MPa e a tensão compressiva máxima no ponto B, que foi o ponto mais distante do eixo neutro, foi de 0,3 MPa. Essa é mais uma aula do Banca Virtual. Não deixe de se inscrever no nosso canal Banca Virtual. Visite também a nossa página www.virtualbanca.com. Temos aulas online para vocês.